Ninguém acredita no golpe que vós sofreu com o marido milionário e freira negra. Isabela olhava para a antiga foto amarelada de Alfredo, seu amor de juventude, com um misto de saudade e dor. Era 1955, um ano que pulsava nas veias, cheio de promessas e sonhos em um vibrante bairro de São Paulo. O sol se punha, lavando tudo com uma luz dourada quando ela o conheceu. Ele era carismático, o tipo de homem que iluminava a sala. Isabela sorriu ao lembrar do primeiro beijo. Aquele toque suave que acendeu uma chama dentro dela. Uma sensação de que tudo era possível. Mas a vida tinha suas reviravoltas. Saltamos para 1968. Isabela, agora com um olhar ansioso, encontrou um lenço em um paletó de Alfredo, enquanto organizava o armário. A peça era feminina, com flores delicadas bordadas em tons de rosa. Seu coração disparou. Por que ele tinha um lenço assim? O mundo ao redor dela desmoronou quando associou aquela peça a Maria, a freira que sempre pareceu tão gentil. O nó na garganta apertava cada vez mais. E assim, numa missa lotada, com o coração batendo forte, ela decidiu confrontá-los. Olhares de espanto e murmúrios atravessaram a comunidade que a admirava. Isabela? Não pode ser! O silêncio no ar era quase palpável, quebrado apenas pelo retumbar das palavras cheias de dor que saíam da boca dela. Ela os denunciou ali, sob a luz das velas e o olhar perplexo dos fiéis. O que era um luto se transformou em um grito de poder, mas o impacto foi explosivo. Aquelas palavras rasgaram as relações construídas ao longo de anos. E a imagem dela, antes tão respeitada, ficou manchada pelo escândalo. Foi nesse caos que Isabela se percebeu. Se não fosse ela a se levantar, ninguém o faria. Decidiu abrir uma farmácia, uma ideia pulsante que a alimentava com esperança e energia. Sustentaria seus filhos de maneira digna. Senão, como ela poderia se reerguer? Passaram-se os anos e ela enfrentou outra tempestade quando recebeu um diagnóstico de câncer. Mas a força que havia encontrado dentro de si, aquele espírito indomável, não se deixaria definir pela dor. Agora, ao olhar pela janela da farmácia, que se tornara seu porto seguro, uma carta anônima caiu em seu colo. Era uma revelação sobre o passado. O que mais poderia estar enterrado nas sombras de sua história? Os segredos sussurravam, prometendo um turbilhão novo e desconhecido. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela olhava para a carta anônima em suas mãos. O papel amarelado parecia pulsar com segredos há muito enterrados. As palavras dançavam em sua mente. A verdade sempre vem à tona. A farmácia ao seu redor, tão acolhedora, tornou-se um espaço tenso. A familiaridade agora lhe parecia distante. Enquanto analisava a carta, seus joelhos tremiam. O que mais poderia ser revelado?
O sino da porta tilintou e Lucas, seu filho mais velho, entrou. O sorriso que iluminava seu rosto logo se apagou ao perceber a expressão de Isabela. Ele se aproximou e, em um gesto automático, tocou seu ombro. Mãe, o que aconteceu? Com a mão trêmula, Isabela entregou a carta a ele. Assim que ele leu as palavras, seu semblante mudou. O choque fez seu olhar se desviar, como se visse um fantasma. Isso não pode ser verdade! Ele murmurou, a voz embargada. A nossa família. As palavras flutuavam. Na sala, onde o silêncio se tornava cada vez mais denso, a carta continha um nome. Clara. Clara, uma irmã que Isabela nem sabia que tinha. A revelação era esmagadora, como um peso que a puxava para baixo. Uma parte de sua vida, um capítulo que nunca havia sido escrito. Agora estava sendo exposto de maneira cruenta. Quem é Clara? Onde ela está? Lucas pressionou. As perguntas deixavam Isabela sem ar. Ela se lembrava de ouvir murmúrios, mas sempre ignorou. Mudanças de assunto, olhares furtivos na mesa de jantar. Os sussurros começavam a formar uma imagem tortuosa em sua mente. Ela é minha irmã, Isabela disse. A voz quase um sussurro. Mas por que ninguém me contou? O nó na garganta aumentava, transformando-se em uma dor pungente. O escândalo de sua vida já era pesado, mas isso era uma nova camada da verdade que ela estava apenas começando a processar. A porta da farmácia se abriu bruscamente. Era Maria, a freira, que havia sido o centro de seu recente luto. Os olhos dela estavam alagados de lágrimas, mas era o tom de voz que Isabela não esperava. Isabela, você precisa me ouvir. Há coisas que precisam ser ditas. As palavras saíram como um furacão, trazendo mais desordem à já caótica realidade de Isabela. Você tem que me dizer a verdade sobre Clara, Isabela exigiu, o medo transformando-se em raiva. Você sabia? Maria hesitou, e pânico claro em seu olhar. Isabela, por favor, acredite em mim, eu só queria te proteger. Clara, ela era especial, uma ligação que ultrapassava o entendimento normal. Isabela balançou a cabeça. Proteger? De quê? De quem? Todos me mentiram. Silêncio. A tensão estava tão palpável que o ar parecia pesado. Maria levou as mãos ao peito. Uma expressão de dor cruzou seu rosto. Ela faz parte de algo muito maior. Há razões para tudo isso. Razões? Que razões podem justificar uma vida de mentiras? Isabela sentia seu mundo desmoronar. Os sentimentos eram um misto de raiva e confusão. O que mais estava escondido? O que essa mulher havia visto? O que sabia? Vou te contar, mas você não vai gostar. Tudo está interligado. Maria sussurrou como se temesse ser ouvida. Isabela sentiu o chão sob seus pés tremer. O que mais poderia vir à luz? As lágrimas escorriam pelo seu rosto, uma tempestade de emoções. O passado começava a se levantar como uma sombra ameaçadora. E ela percebeu que estava prestes a caminhar por um caminho que mudaria tudo mais uma vez. E no fundo, aquela pequena carta havia desencadeado uma revolução em sua vida. O que mais estava enterrado sob a superfície? O que essa verdade revelaria sobre quem ela realmente era? A tensão no ar a pressionava, instigando-a a descobrir cada vez mais. Ela mal podia imaginar as respostas que a aguardavam. Isabela sentiu o ar ao seu redor pesar como chumbo, enquanto Maria se preparava para revelar o que parecia uma tempestade de segredos. O que mais você sabe sobre Clara? A urgência na voz de Isabela quase a fazia tremer.
Maria respirou fundo, com os olhos cheios de uma mistura de culpa e compaixão. Você precisa entender. Clara não era uma irmã qualquer. Ela estava envolvida em algo extraordinário, algo que a conectava a você de uma forma que você nunca imaginou. As palavras de Maria, embora carregadas de dor, provocaram uma centelha de curiosidade em Isabela. O que poderia ser tão importante assim? Mãe, o que você está fazendo? Lucas interrompeu, claramente confuso e assustado. Ele olhava entre as duas mulheres, tentando entender o que estava acontecendo. Calma, Lucas. Precisamos saber. Isabela insistiu, sem desviar o olhar do rosto de Maria. Neste instante, a campainha da farmácia tocou novamente, interrompendo a conversa. O alvoroço na entrada fez com que todos se virassem. Francisco, um amigo de longa data de Isabela, estava ali, a respiração acelerada, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Isabela, o que você está fazendo aqui? Você precisa ir para casa já! Ele estava tão agitado que quase mal conseguiu articular as palavras. O que poderia ser tão urgente? Isabela sentiu a inquietação crescer em seu peito. Francisco, o que está acontecendo? Sua voz tremia. A tensão crescente a rodeava. Tem a ver com Clara. Precisamos saber mais. Ela se virou rapidamente. A necessidade de respostas superando o medo. Mas ele hesitou, cobrindo a expressão com a mão. Isso não é algo que você deve saber assim. As palavras saíram como um sussurro, mas o olhar em seus olhos revelou um abismo de medo. O coração de Isabela disparou. O que ele sabia? Uma fraqueza na voz de Francisco fez com que sua mente começasse a girar. Isabela, você é. Precisa ser forte agora. A situação é muito mais delicada do que você imagina. Francisco olhou rapidamente para Maria, como se não soubessem se podiam confiar uma na outra. De repente, um grito ecoou de fora da farmácia, cortando o clima tenso. Socorro! Alguém, por favor! Isabela e Lucas trocaram olhares preocupados e, sem pensar, correram até a porta, seguidos por Maria e Francisco. Lá fora, uma pequena multidão se formava. No centro, um homem estava em meio a um tumulto e ao seu redor pessoas murmuravam apreensivas. Então, Isabela viu. Era Alfredo, o seu Alfredo, mas não como lembrava. Ele estava caído, sujo e com o olhar perdido. E à sua volta, o que parecia ser uma cena de crime. As luzes azuis de uma viatura de polícia refletiam no asfalto, iluminando a cena de maneira surreal. Alfredo! Isabela gritou, correndo em direção a ele. Ao se aproximar, sua mente ficou em branco. O homem que amou na juventude parecia tão distante, tão alterado. Ele não parecia o mesmo. O que aconteceu? As perguntas saíam como um turbilhão, mas a resposta estava longe. Ele levantou os olhos, vazios, e sussurrou. A verdade, ela sempre vem à tona, não vem? As palavras ecoaram na mente de Isabela como um soco no estômago. O homem que uma vez amou estava agora cercado de mistérios. E com isso, a revelação de Clara ganhava um significado aterrador. O que Alfredo sabia? O que estava escondido sob a superfície? Ela olhou para Francisco, depois para Maria. O desespero crescia e uma necessidade desesperada por respostas queimava dentro dela. Tudo o que sempre acreditou estava prestes a ser virado do avesso. E Isabela estava prestes a descobrir que os segredos do passado poderiam mudar não apenas quem ela pensava que era, mas a própria essência de sua família. Precisamos entrar, Francisco disse.
quebrando o silêncio enquanto olhava para seu amigo, o coração pesado de uma verdade que tinha que ser revelada. Isabela sentiu o mundo desabar ao seu redor e, mais uma vez, a busca por Clara se tornava uma corrida contra o tempo. O que mais estava por vir? Isabela ficou paralisada ao ver Alfredo ali, caído no chão, sujo e perdido. O coração batendo rápido, ela se aproximou, mas a multidão à sua volta parecia um mar de rostos desconcertados. Alfredo, o que aconteceu? Ela perguntou, a voz tremendo. Ele levantou os olhos, mas parecia tão distante. Não, você precisa saber a verdade, ele disse, com esforço. O olhar em seus olhos era de desespero. Havia algo sufocado, uma dor que precisava sair. Isabela sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer? Chame uma ambulância! Lucas gritou, seu tom de urgência fazendo a multidão se agitar. Mas Alfredo balançou a cabeça, quase como se soubesse que a ajuda não era o que precisava naquele momento. Não! Isso é mais do que isso, Isabela! A verdade sobre Clara, sobre você. Ele lutou para falar. As palavras pareciam sair como papel rasgado. O nome de sua irmã ecoou como um tambor na mente de Isabela. O que você sabe? Perguntou, a voz aumentando em intensidade. Era como se todas as respostas, todos os segredos estivessem prestes a explodir. Maria, que parecia tão distante, agora se aproximou. As mãos trêmulas. Isabela, por favor, ouça-o. Mas a confusão, a raiva, tudo dentro de Isabela estava fervendo. Porque ninguém me contou. Zombaram de mim, me esconderam. O que mais vocês têm guardado? Uma mulher da multidão começou a murmurar, atraindo a atenção de todos. Ele não é quem você pensa que é. Ela gritou, sua voz estrondosa. O murmúrio se espalhou pela multidão. Alfredo nunca foi um homem bom. As palavras a atingiram como um soco no estômago. O que ela estava ouvindo? O que você quer dizer? Isabela virou-se, mirando a estranha com uma expressão de incredulidade. A mulher estava pálida, mas determinada. Ele é um golpeiro, envolvido em negócios sujos. Eu vi coisas. A mulher balançou a cabeça. Seu olhar era um misto de medo e compaixão. Não, isso não é verdade! Isabela gritou, seu coração agora batendo por outro motivo, um desespero crescente. Ele é o pai dos meus filhos! Francisco avançou, segurando Isabela pelos ombros. Precisamos saber a verdade, Isabela. Se Alfredo está metido em confusões, você e as crianças podem estar em perigo. Alfredo tentou se levantar, mas a dor o fez parar. Não acredite nela! Isabela, eu sempre fiz o melhor que pude. Suas palavras eram quase ininteligíveis. O desespero nas feições dele foi inconfundível. Você sempre fez o melhor? Enganou toda a nossa família. Isabela respondeu, agora atordoada, seu amor perdido em meio a um mar de mentiras. Isabela! Maria chamou, tentando interromper o turbilhão. Um dia Clara me contou sobre algo muito grave. Alfredo e Clara, eles eram mais do que amigos. Eles estavam conectados a um segredo que envolvia sua família, algo que se estendia por gerações. A citação de Clara a fez tremer. Você está dizendo que eles... O quê? O que estava escondido? A urgência enchia o ar, enquanto todos na multidão ouviam em silêncio. A tensão crescendo. Ela, Clara, era sua irmã gêmea. E a verdade é que o segredo sobre ela vai muito além da nossa compreensão. Maria falou, cada palavra pesada de significado.
Isabela sentiu um giro em seu estômago. A realidade se desdobrando como uma flor amarga. A multidão se agitou. Como assim, gêmea? Não, isso não faz sentido! Isabela se virou para Alfredo, que agora tinha o olhar de quem percebia que sua vida estava desmoronando. Qual é a verdade? O que você sabe, Alfredo? O amor que eu tinha por Clara era diferente, ele balbuciou. Eu fiz escolhas erradas. Eu traí você por causa dela. E ela era mais forte do que você imagina. Algo que ultrapassa o entendimento. A clareza começava a surgir, mas a dor que sentia era insuportável. A ideia de que sua vida inteira pudesse ser uma grande farsa a deixava nua diante do mundo. Você é um mentiroso! Gritou, enquanto as lágrimas escorriam. Você continua me enganando mesmo agora! E assim, em meio ao caos, Alfredo estendeu a mão em um gesto de súplica. Isabela, eu não sou o único culpado. A verdade que você está buscando, a resposta para tudo isso pode ser mortal. No meio do rugido da multidão, a sirene de uma ambulância se aproximava. Mas a vida de Isabela já havia mudado para sempre. Ela percebeu que precisava fazer uma escolha. Descobrir a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo, ou ignorar a realidade e se deixar levar por mentiras. O que se escondia no fundo de toda essa confusão? A respiração de todos ao redor ficou pesada e Isabela percebeu que a balança estava prestes a pender. Você precisa saber, Isabela. O segredo muda tudo, disse Alfredo, enquanto as luzes da ambulância começavam a iluminar a cena, refletindo um futuro nebuloso. O que mais estava escondido atrás da fachada de suas vidas? Isabela sentiu o ar ao seu redor pesar como chumbo, enquanto Maria se preparava para revelar o que parecia uma tempestade de segredos. O que mais você sabe sobre Clara? A urgência na voz de Isabela quase a fazia tremer. Maria respirou fundo, com os olhos cheios de uma mistura de culpa e compaixão. Você precisa entender. Clara não era uma irmã qualquer. Ela estava envolvida em algo extraordinário. Algo que a conectava a você de uma forma que você nunca imaginou. As palavras de Maria, embora carregadas de dor, provocaram uma centelha de curiosidade em Isabela. O que poderia ser tão importante assim? Mãe, o que você está fazendo? Lucas interrompeu, claramente confuso e assustado. Ele olhava entre as duas mulheres, tentando entender o que estava acontecendo. Calma, Lucas! Precisamos saber! Isabela insistiu, sem desviar o olhar do rosto de Maria. Neste instante, a campainha da farmácia tocou novamente, interrompendo a conversa. O alvoroço na entrada fez com que todos se virassem. Francisco, um amigo de longa data de Isabela, estava ali, a respiração acelerada, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Isabela, o que você está fazendo aqui? Você precisa ir para casa, já! Estava tão agitado que quase mal conseguiu articular as palavras. O que poderia ser tão urgente? Isabela sentiu a inquietação crescer em seu peito. Francisco, o que está acontecendo? Sua voz tremia. A tensão crescente a rodeava. Tem a ver com Clara. Precisamos saber mais. Ela se virou rapidamente, a necessidade de resposta superando o medo. Mas ele hesitou, cobrindo-a. Expressão com a mão. Isso não é algo que você deve saber assim. As palavras saíram como um sussurro, mas o olhar em seus olhos revelou um abismo de medo. De repente, um grito ecoou de fora da farmácia, cortando o clima tenso. Socorro! Alguém, por favor! Isabela e Lucas trocaram olhares preocupados e, sem pensar, correram até a porta, seguidos por Maria e Francisco. Lá fora, uma pequena multidão se formava.
No centro, um homem estava em meio a um tumulto e ao seu redor, pessoas murmuravam, apreensivas. Então Isabela viu. Era Alfredo, o seu Alfredo, mas não como lembrava. Ele estava caído, sujo e com o olhar perdido. E à sua volta, o que parecia ser uma cena de crime. As luzes azuis de uma viatura de polícia refletiam no asfalto, iluminando a cena de maneira surreal. Alfredo! Isabela gritou, correndo em direção a ele. Ao se aproximar, sua mente ficou em branco. O homem que amou na juventude parecia tão distante, tão alterado. O que aconteceu? As perguntas saíam como um turbilhão, mas a resposta estava longe. Ele levantou os olhos vazios e sussurrou. A verdade, ela sempre vem à tona, não vem? As palavras ecoaram na mente de Isabela como um soco no estômago. O homem que uma vez amou estava agora cercado de mistérios. E com isso, a revelação de Clara ganhava um significado aterrador. O que Alfredo sabia? O que estava escondido sob a superfície? Ela olhou para Francisco, depois para Maria. O desespero crescia e uma necessidade desesperada por respostas queimava dentro dela. Tudo! O que sempre acreditou estava prestes a ser virado do avesso, e Isabela estava prestes a descobrir que os segredos do passado poderiam mudar não apenas quem ela pensava que era, mas a própria essência de sua família. Precisamos entrar, Francisco disse, quebrando o silêncio enquanto olhava para seu amigo, o coração pesado de uma verdade que tinha que ser revelada. Isabela sentiu o mundo desabar ao seu redor. E mais uma vez, a busca por Clara se tornava uma corrida contra o tempo. O que mais estava por vir? Enquanto a sirene da ambulância se aproximava, uma explosão repentina ecoou, fazendo todos ao redor saltarem em choque. Uma construção próxima, um pequeno galpão, estava pegando fogo. Chamas subiram e o cheiro de fumaça fez o pânico aumentar. Gritos e murmúrios tomaram conta da cena. Vamos, precisamos ajudar! Lucas gritou, puxando Isabela. Mas ela estava paralisada, o olhar fixo em Alfredo, que tentava se levantar entre os destroços. Ele parecia prestes a desmaiar. Calor e a confusão se misturando ao desespero nas feições dele. Do meio da multidão, alguém apareceu. Uma figura familiar. Isabela reconheceu imediatamente. Era Clara, mas ao mesmo tempo era uma mulher totalmente diferente, com uma energia intensa e um olhar que refletia dor e poder. Alfredo, ela gritou, como se o chamasse de volta à vida. Ao vê-la, a multidão ficou em silêncio. O reconhecimento cruzou o rosto de Isabela. Clara, é você? O choque foi esmagador. Como isso era possível? Precisamos ir. Não há tempo a perder, Clara disse, olhando fixamente para Alfredo. E todos vocês precisam saber a verdade. A vida de Isabela e a nossa depende disso. Um novo turbilhão de emoções tomou conta de Isabela. Os laços familiares, os segredos, tudo começou a girar na cabeça dela. O que mais Clara escondia? A revelação estava se desenrolando, e ela sabia que o que estava por vir mudaria tudo de uma vez por todas. Isabela piscou, tentando entender a gravidade da situação. A fumaça subia e a sirene se aproximava. Mas o que mais aquilo significava? Clara, sua irmã, estava de volta. E a verdade sobre sua família estava prestes a explodir. Ela sentiu o mundo desabar sob seus pés. O que mais poderia acontecer? Isabela sentiu o ar ao seu redor pesar como chumbo.
enquanto Maria se preparava para revelar o que parecia uma tempestade de segredos. O que mais você sabe sobre Clara? A urgência na voz de Isabela quase a fazia tremer. Maria respirou fundo, com os olhos cheios de uma mistura de culpa e compaixão. Você precisa entender. Clara não era uma irmã qualquer. Ela estava envolvida em algo extraordinário. Algo que a conectava a você de uma forma que você nunca imaginou. As palavras de Maria provocaram uma centelha de curiosidade em Isabela. O que poderia ser tão importante assim? Mãe, o que você está fazendo? Lucas interrompeu, claramente confuso e assustado. Ele olhava entre as duas mulheres, tentando entender o que estava acontecendo. Calma, Lucas. Precisamos saber. Isabela insistiu, sem desviar o olhar do rosto de Maria. Neste instante, a campainha da farmácia tocou novamente, interrompendo a conversa. O alvoroço na entrada fez com que todos se virassem. Francisco, um amigo de longa data de Isabela, estava ali. A respiração acelerada, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Isabela, o que você está fazendo aqui? Você precisa ir para casa, já! Ele estava tão agitado que quase mal conseguiu articular as palavras. Isabela sentiu a inquietação crescer em seu peito. Francisco, o que está acontecendo? Sua voz tremia. A tensão crescente a rodeava. Tem a ver com Clara. Precisamos saber mais. Ela se virou rapidamente à necessidade de respostas, superando o medo. Mas ele hesitou, cobrindo a expressão com a mão. Isso não é algo que você deve saber assim. As palavras saíram como um sussurro, mas o olhar em seus olhos revelou um abismo de medo. De repente, um grito ecoou de fora da farmácia, cortando o clima tenso. Socorro! Alguém, por favor! Isabela e Lucas trocaram olhares preocupados e, sem pensar, correram até a porta, seguidos por Maria e Francisco. Lá fora, uma pequena multidão se formava. No centro, um homem estava em meio a um tumulto e, ao seu redor, pessoas murmuravam apreensivas. Então Isabela viu. Era Alfredo. O seu Alfredo, mas não como lembrava. Ele estava caído, sujo e com o olhar perdido. E, à sua volta, o que parecia ser uma cena de crime. As luzes azuis de uma viatura de polícia refletiam no asfalto, iluminando a cena de maneira surreal. Alfredo! Isabela gritou, correndo em direção a ele. Ao se aproximar, sua mente ficou em branco. O homem que amou na juventude parecia tão distante, tão alterado. O que aconteceu? As perguntas saíam como um turbilhão, mas a resposta estava longe. Ele levantou os olhos vazios e sussurrou: a verdade, ela sempre vem à tona, não vem? As palavras ecoaram na mente de Isabela como um soco no estômago. O homem que uma vez amou estava agora cercado de mistérios. E com isso, a revelação de Clara ganhava um significado aterrador. O que Alfredo sabia? O que estava escondido sob a superfície? Ela olhou para Francisco, depois para Maria. A pressão aumentava e uma necessidade desesperada por respostas queimava dentro dela. Tudo o que sempre acreditou estava prestes a ser virado do avesso, e Isabela estava prestes a descobrir que os segredos do passado poderiam mudar, não apenas quem ela pensava que era, mas a própria essência de sua família. Precisamos entrar! Francisco disse, quebrando o silêncio, enquanto olhava para seu amigo, o coração pesado de uma verdade que tinha que ser revelada.
Isabela sentiu o mundo desabar ao seu redor e, mais uma vez, a busca por Clara se tornava uma corrida contra o tempo. O que mais estava por vir? A fumaça começou a subir do galpão em chamas. A sirene da ambulância se misturava ao clamor da multidão. O caos estava à espreita. Então Clara se aproximou, os olhos ardendo com uma intensidade que desafiava o desespero que a cercava. Alfredo, você precisa saber. Eu sou mais do que você imagina, Clara disse, e as palavras caíram como uma bomba. É claro que Isabela não entendeu de imediato. O coração começou a acelerar. Eu e você, Isabela, somos gêmeas, destinadas a algo que vai além do que foi nos ensinado. Clara prosseguiu, cada palavra pesada de significado. O ar ficou parado. A revelação derrubou Isabela como um golpe devastador. Gêmeas? Como isso era possível? Isso não faz sentido! Isabela gritou, sua voz se perdendo entre o ruído alucinado da multidão. Quem você é? Eu sou Clara, mas também sou muito mais, a irmã respondeu, uma expressão de dor percorrendo seu rosto. E Alfredo, ele sabia, ele sempre soube. Alfredo, agora deitado no chão, olhou para Isabela com uma tristeza profunda nos olhos. Eu nunca tive a coragem de contar. Fui um covarde, murmurou. Se eu soubesse que o passado te machucaria assim, eu deveria ter lutado mais. Um homem da multidão, um velho que nunca tinha visto antes, gritou. Ele não é um covarde, ele é um traidor. Se você não agir agora, todos vão pagar por ele. As palavras cortaram o ar, criando um clima de tensão insustentável. Traidor? Isabela repetiu confusa. O que isso significa? Se você descobrir a verdade que Clara esconde, o tempo que vocês duas estão conectadas não é apenas por sangue, mas por algo que pode destruir tudo. O homem continuou, seus olhos fixos em Alfredo. Uma nova onda de emoções atravessou Isabela. O que vocês estão escondendo? O que eu preciso saber? O pânico começou a se instalar, enquanto as chamas cresciam ao redor, ameaçando consumir tudo. A revelação estava prestes a explodir, e com isso a vida de Isabela mais uma vez penderia à beira de um precipício. O que mais estava por vir? A resposta a essa pergunta ecoava pelo seu coração, enquanto todos ao seu redor se preparavam para o desenrolar de um destino aterrador. Isabela sentiu o calor crescente da fumaça ao seu redor, e a verdade que Clara acabara de revelar a atingiu como um raio. Gêmeas? Isso era absurdo! Como ninguém havia falado sobre isso antes? O caos da cena, com Alfredo ferido e a multidão aterrorizada, parecia um pesadelo. Clara, como você pode dizer isso? Meus filhos, minha vida, tudo isso! Você está certa! A confusão começava a tomar conta dela, e o tempo parecia parar. Algo na expressão de Clara, entre a dor e a determinação, fez seu coração disparar. Então, do nada, um grito cortou o ar. A proteção da verdade não é só sua, Clara. Era uma mulher do fundo da multidão, uma desconhecida. Mas sua voz tinha um peso que fez todos virarem a cabeça. A verdade que mantém vocês unidas também as condena. O olhar de Isabela se voltou para a mulher. O que ela queria dizer? A história que vocês pensam saber é mais antiga e mais obscura do que imaginavam. A mulher continuou, seus olhos ardendo de fervor. Se não atenderem ao que está à espreita, a história poderá se repetir. Do que você está falando? Isabela exigiu, a voz tremendo. Cada palavra da mulher era como uma faca. Clara estava prestes a responder.
Mas Isabela a interrompeu. O que mais está escondido? O que quer dizer com repetir a história? A mulher começou a avançar, empurrando-se pelo meio da multidão. Vidas foram destruídas antes. Sombras do passado vão voltar a assombrar todos vocês. O desespero nas palavras dela fez Isabela gelar. Isabela precisa dar ouvidos a essa mulher. A verdade que você procura não está só entre os seus. Alfred cortou, mas era como se cada palavra fizesse o espaço ao redor dela desmoronar. Nesse instante, uma explosão de luz cortou a escuridão. O galpão em chamas liberou faíscas como fogos de artifício, e a multidão estremeceu. Isabela ficou paralisada ao perceber algo se movendo nas chamas. Era uma sombra que dançava, como se estivesse viva. Isso não é normal! Lucas gritou, puxando Isabela. Para mais perto! Devemos ir agora! Mas Isabela não conseguia desviar o olhar. A sombra ganhou forma, e com isso uma figura emergiu das chamas. O rosto apareceu primeiro, e todos na multidão ficaram em choque. Era um homem com cicatrizes profundas e um olhar frio. Parece que ele já tinha estado ali antes. Todos pareciam reconhecê-lo. O murmúrio crescia. É ele! Ele está de volta! Quem é ele? Isabela perguntou, a voz quase sumindo em meio ao clamor. É o homem que assombrava nossas famílias. O culpado, o traidor, alguém na multidão disse em voz alta. E a verdade atingiu Isabela com uma força brutal. Você deveria ter ficado longe, Clara! O homem gritou, seu olhar cravado em Clara, enquanto a fumaça parecia dançar em sua volta. A verdade não é uma bênção, é uma maldição. O coração de Isabela disparou. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? E por que Clara parecia tão assustada? Você não entende. Ninguém entende. Eu não tenho controle. Clara balbuciou, o medo se misturando à indignação. As palavras do homem e o olhar de Clara se entrelaçaram em suas mãos, criando um novo nó na história que ela pensava conhecer. A maldição, a verdade do passado vai devorar todos nós se não tomarmos cuidado. Revelou a mulher que a alertara antes. O ar ficou pesado enquanto a multidão se congelava em um tenso silêncio. Isabela focou em Clara novamente, mas a irmã estava mais distante do que nunca. Isabela pensou em seus filhos, nas consequências que isso poderia trazer. O tempo parecia se estender de uma forma insuportável. Precisamos fazer algo. A verdade precisa ser revelada, não importa o custo, exclamou Alfredo. Mas seus olhos estavam perdidos em uma apatia agonizante. Isabela olhou para a figura do homem emergindo das chamas e, com um tremor, percebeu. Ela poderia estar prestes a perder tudo. O que mais estava prestes a ser revelado, que deixaria todos de joelhos diante do que a vida realmente era? A verdade, um dia tudo virá à tona, sussurrou o homem, enquanto a fumaça começou a se dissipar. E a única coisa que Isabela pôde fazer foi encarar o abismo à sua frente. O que mais estava por vir? E quem realmente eram os personagens de sua história? Os segredos não eram apenas dos outros, mas dela também. Isabela sentiu o calor crescente da fumaça ao seu redor. E a verdade que Clara acabara de revelar a atingiu como um raio. Gêmeas? Isso era absurdo! Como ninguém havia falado sobre isso antes? O caos da cena, com Alfredo ferido e a multidão aterrorizada, parecia um pesadelo. Clara! Como você pode dizer isso? Meus filhos, e na vida? Tudo isso, você tá certa?
A confusão começava a tomar conta dela, e o tempo parecia parar. Algo na expressão de Clara, entre a dor e a determinação, fez seu coração disparar. Então, do nada, um grito cortou o ar. A proteção da verdade não é só sua, Clara. Era uma mulher do fundo da multidão, uma desconhecida, mas sua voz tinha um peso que fez todos virarem a cabeça. A verdade que mantém vocês unidas também as condena. O olhar de Isabela se voltou para a mulher. O que ela queria dizer? A história que vocês pensam saber é mais antiga e mais obscura do que imaginavam. A mulher continuou, seus olhos ardendo de fervor. Se não atenderem ao que está na espreita, a história poderá se repetir. Do que você está falando? Isabela exigiu, a voz tremendo. Cada palavra da mulher era como uma faca. Clara estava prestes a responder, mas Isabela a interrompeu. O que mais está escondido? O que quer dizer com repetir a história? A mulher começou a avançar, empurrando-se pelo meio da multidão. Vidas foram destruídas antes. Sombras do passado vão voltar a assombrar todos vocês. O desespero nas palavras dela fez Isabela gelar. Isabela precisa dar ouvidos a essa mulher. A verdade que você procura não está só entre os seus. Alfredo cortou, mas era como se cada palavra fizesse o espaço ao redor dela desmoronar. Nesse instante, uma explosão de luz cortou a escuridão. O galpão em chamas liberou faíscas como focos de artifício. E a multidão estremeceu. Isabela ficou paralisada ao perceber algo se movendo nas chamas. Era uma sombra que dançava como se estivesse viva. Isso não é normal! Lucas gritou. Puxando Isabela para mais perto, devemos ir agora! Mas Isabela não conseguia desviar o olhar. A sombra ganhou forma e, com isso, uma figura emergiu das chamas. O rosto apareceu primeiro e todos na multidão ficaram em choque. Era um homem com cicatrizes profundas e um olhar frio. Parece que ele já tinha estado ali antes. Todos pareciam reconhecê-lo. O murmúrio crescia. É ele! Ele está de volta! Quem é ele? Isabela perguntou, a voz quase sumindo em meio ao clamor. É o homem que assombrava nossas famílias, o culpado, o traidor, alguém na multidão disse em voz alta. E a verdade atingiu Isabela com uma força brutal. Você deveria ter ficado longe, Clara! O homem gritou, seu olhar cravado em Clara, enquanto a fumaça parecia dançar em sua volta. A verdade não é uma bênção, é uma maldição! O coração de Isabela disparou. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? E por que Clara parecia tão assustada? Você não entende. Ninguém entende. Eu não tenho controle. Clara balbuciou, o medo se misturando à indignação. As palavras do homem e o olhar de Clara se entrelaçaram em suas mãos, criando um novo nó na história que ela pensava conhecer. A maldição, a verdade do passado vai devorar todos nós, se não tomarmos cuidado, revelou a mulher que alertara antes. O ar ficou pesado, enquanto a multidão se congelava em um tenso silêncio. Isabela focou em Clara novamente, mas a irmã estava mais distante do que nunca. Isabela pensou em seus filhos, nas consequências que isso poderia trazer. O tempo parecia se estender de uma forma insuportável. Precisamos fazer algo! A verdade precisa ser revelada, não importa o custo! Exclamou Alfredo, mas seus olhos estavam perdidos em uma apatia agonizante. Isabela olhou para a figura do homem emergindo das chamas. E com um tremor, percebeu. Ela poderia estar
prestes a perder. Tudo! O que mais estava prestes a ser revelado? Que deixaria todos de joelhos diante do que a vida realmente era. A verdade, um dia tudo virá à tona, sussurrou o homem, enquanto a fumaça começava a se dissipar. E a única coisa que Isabela pôde fazer foi encarar o abismo à sua frente. O que mais estava por vir? E quem realmente eram os personagens de sua história? Os segredos não eram apenas dos outros, mas dela também. Com um movimento rápido, o homem levantou a mão e, de repente, uma onda de energia percorreu o ambiente. As chamas ao fundo dançaram violentamente, como se respondessem à sua presença. Todos ficaram em silêncio, mas Isabela sentiu a verdadeira potência daquela força. Era como se estivesse prestes a se desvendar. Algo que mudaria tudo. Eu sou parte do seu passado, Isabela, ele disparou, sua voz ecoando entre a multidão. Você não se lembra de mim, mas eu sou o que vinculou as suas vidas. Você e Clara, de uma maneira que não imaginava. O choque percorreu o corpo de Isabela. Ele tinha que estar mentindo. Não poderia ser. Um verdadeiro nó se formou em sua garganta. E os rostos ao redor se tornaram borrados. Cada um deles tinha suas histórias, suas feridas. Mas o que aquele homem tinha que ver com tudo? Eu sou o resultado das escolhas de seus pais. O peso que vocês sustentam agora. A conexão entre vocês é mais profunda e mais sombria do que acreditam. Ele continuou, cada palavra caindo como uma bomba. O murmúrio na multidão aumentou. Os olhares trocados eram de puro espanto. Para onde tudo isso estava levando? Isabela estava em choque. Você é... Ela começou. Mas ele impediu. Eu sou o destino que seus ancestrais desenharam. E agora é hora de encarar as consequências. Se não fizer isso, tudo irá desmoronar e ninguém ficará ileso. As chamas rugiram atrás dele, enquanto as emoções disparadas entre a multidão se tornavam palpáveis. Isabela sabia que não havia como voltar atrás. Essa revelação mudava tudo. E com isso, seu mundo estava prestes a explodir. A verdadeira natureza de sua família, dos segredos mais sombrios, estava prestes a ser revelada. Se Isabela tivesse coragem, seria possível não só encarar essa verdade, mas também mudar o que estava por vir? Entrar nesse novo capítulo da vida poderia significar uma condenação ou uma chance de libertação. E agora, enquanto a fumaça se dissipava e as chamas lutavam para sobreviver, Isabela sabia que não havia como escapar das garras do passado. O que acontece a seguir? O que mais se esconde nas brumas do que chamam de história? Isabela sentiu o calor crescente da fumaça ao seu redor, e a verdade que Clara acabara de revelar a atingiu como um raio. Gêmeas? Isso era absurdo! Como ninguém havia falado sobre isso antes? O caos da cena, com Alfredo ferido e a multidão aterrorizada, parecia um pesadelo. Clara, como você pode dizer isso? Meus filhos, minha vida, tudo isso. Você está certa. A confusão começava a tomar conta dela e o tempo parecia parar. Algo na expressão de Clara, entre a dor e a determinação, fez seu coração disparar. Antes que pudesse falar mais, a mulher desconhecida da multidão gritou novamente. O que vocês não sabem é que a verdade é uma sombra. Ela se esconde, mas sempre retorna. O murmúrio se intensificou entre as pessoas. O homem que saíra das chamas olhava diretamente para Clara. Você não pode fugir das consequências. Nunca poderá.
Isabela sentiu um frio na barriga. Consequências? Que consequências? Os ecos das palavras dela refletiam a tensão sobre a cena. Clara parecia lutar contra suas próprias emoções, mas algo estava prestes a explodir. Eu não fui apenas uma irmã. Eu sou parte de um algo muito maior. Clara respirou fundo e Isabela notou o tremer de suas mãos. O pânico começou a crescer como fogo. Parem todos vocês! O homem no meio do caos levantou a voz, seu tom crescendo. Sua história não é só de vocês. Não é uma história de amor ou traição. Nós estamos ligados por algo que data de séculos. Céus, o que está acontecendo? Isabela pensou. A cena à sua volta começou a girar e, em meio à fumaça, viu Alfredo se esforçando para ficar de pé. A expressão de desespero em seu rosto fez o coração dela acelerar. Alfredo, que você sabe? A urgência na voz dela era palpável, quase gritando em meio ao ruído crescente. Mas, em vez de responder, Alfredo pareceu hesitar, como se as palavras o atrapassem. Eu não tenho tempo para isso! Ele finalmente disparou. Isabela, o quê? Você precisa entender é que a verdade pode destruir tudo. Então tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora ocorreu e o chão sob seus pés tremeu. O estrondo imenso fez a multidão recuar e uma onda de calor os atingiu. Quando a fumaça se dissipou, uma figura caiu ao chão, incapacitada. Isabela não podia acreditar no que via. Era sua mãe, Tânia, com uma expressão de dor gravada no rosto. Você, mãe? Isabela mal conseguia articular as palavras. O olhar vazio de Tânia refletia um misto de culpa e amor. Isabela, eu nunca quis que você soubesse. As palavras dela pareciam ecoar através da confusão. Você está mais envolvida do que imagina. Clara, você também. Como você pode estar aqui? O que você está fazendo? Isabela estava paralisada, a mente girando. Por que você nunca falou sobre nós? E sobre Clara? A multidão estava em choque. A confusão reinava. Mas Isabela só conseguia olhar para a mãe, esperando respostas. O homem, antes no centro da confusão, agora se aproximava de Tânia. Sua expressão misturando pena e determinação. Você se lembrou, não é? Ele sussurrou, as palavras se arrastando. A história se repete. Você não pode ignorá-la. História? Que história? O que você sabe sobre nós, Isabela? Não podia mais conter a frustração. A verdade estava dançando à sua frente, mas sempre escapando, como fumaça nos dedos. Tânia respirou fundo e olhou para Isabela. Ela é a chave, minha filha. Clara é sua gêmea, mas não apenas isso. Há um legado que vocês duas devem enfrentar juntas. E o passado nunca será enterrado se não confrontarem isso agora. Não, o que você está dizendo? Clara gritou, os olhos arregalados de terror. A revelação desafiava tudo o que conheciam. O homem, que parecia estar no centro de tudo, olhou para elas com um olhar grave e sombrio. O que está em jogo agora é muito maior do que vocês. Muito maior do que qualquer um aqui pode entender. Enquanto as chamas iluminavam o céu escurecido, Isabela sentiu a pressão de um destino inescapável sobre seus ombros. A verdade e a confusão do passado estava prestes a explodir entre elas. E nada seria como antes. As conexões familiares que até então pareciam claras estavam se transformando em um labirinto de dor e revelação.
Precisamos fazer isso juntas. A voz de Clara era quase um sussurro. Estamos em perigo. E a única maneira de mudar isso é enfrentando o que veio antes. A multidão estava em silêncio. E Isabela podia sentir o peso das expectativas. O que mais estava por vir? O que mais estava escondido nas sombras do passado? Com o futuro incerto diante delas, uma pergunta pairava no ar. Quem elas eram realmente? E até onde chegariam para descobrir a verdade? Isabela respirou fundo, tentando absorver a intensidade daquele momento. Clara, sua gêmea perdida, estava diante dela, e os segredos que envolviam suas vidas estavam começando a desenrolar. O calor das chamas iluminava seu rosto, e a multidão parecia suspensa em um estado de expectativa. Então, é verdade! Nós somos irmãs! Isabela finalmente disse, a voz embargada. O olhar de Clara confirmava tudo. Alfredo assistia, seu olhar de dor refletindo o peso do que teria que revelar. De repente, Tânia, a mãe delas, se esforçou para se levantar. Filhas, escutem! É crucial que vocês entendam a conexão que existe entre vocês e a verdade que a envolve. A história da nossa família é mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. É hora de confrontar isso. As chamas rugiam atrás delas, criando um cenário quase apocalíptico. Isabela sentiu um arrepio. Mãe, você sabia? Sabia de tudo isso e nunca comentou? A frustração transbordava em sua voz. É mais complicado do que parece, Isabela. O que eu fiz para protegê-las. Há situações do passado que podem ser devastadoras. E eu não queria que vocês carregassem esse fardo. Tânia disse com lágrimas nos olhos. O homem emergido das chamas deu um passo à frente, a expressão grave. A história se repete, e enquanto permanecerem em silêncio, os erros do passado ameaçarão o futuro de vocês e de seus filhos. É hora de quebrar o ciclo. O murmúrio da multidão aumentou. A tensão no ar era palpável. E todos estavam à espera da próxima revelação. Clara olhou para Isabela, um misto de medo e esperança. Apenas unindo nossas forças, conseguiremos enfrentar o que está por vir. Isabela sentiu um nó na garganta. Mas, e Alfredo? Ele também faz parte disso? O que mais ele sabe? A raiva e a confusão a dominavam. Por que você não me contou a verdade, Alfredo? Ela olhou diretamente para ele, buscando resposta. Isabela, me perdoe. Eu amei você, mas... Clara é parte de algo que você precisa entender. O amor que eu tinha por você era verdadeiro. Mas a conexão com Clara vai muito além. Alfredo murmurou, a voz trêmula. Conexão? É isso que você chama de desculpa? Você destruiu tudo essa vida. E agora, o que fazemos? Isabela gritou, a dor transbordando. Era um emaranhado emocional e a tensão era insuportável. Então a mulher desconhecida gritou. Vocês têm que fazer isso agora. O tempo está se esgotando. A urgência em sua voz trouxe um novo ar à cena. O homem, ainda com um olhar firme, começou a recuar lentamente. Se não enfrentarem isso agora, o que está à espreita no passado voltará para devorar tanto vocês quanto seus filhos. Ele finalizou, a figura começando a desaparecer. Na fumaça, naquele momento, todos os olhares estavam sobre Isabela e Clara. As gêmeas, unidas pelo destino, sentiam a responsabilidade pesando sobre elas. Elas precisavam se unir, não apenas como irmãs, mas como portadoras de um legado que se estendia por gerações. Vamos fazer isso juntas, Clara, Isabela disse, estendendo a mão. Clara segurou com firmeza. Enquanto a fumaça envolvia suas mãos unidas, Isabela
fechou os olhos e murmurou: que os segredos do passado nos fortaleçam. A determinação cresceu e um novo raio de esperança iluminou seus corações. A história de suas vidas estava prestes a ser reescrita. E assim, diante da multidão silenciosa e do fogo ardente, as irmãs começaram a enfrentar o que havia sido enterrado por tanto tempo. E em meio à revelação, a certeza de que o futuro agora dependia delas se fez clara. O silêncio se transformou em uma onda de alívio quando a verdade começou a se revelar. No entanto, no fundo, a pergunta pairava no ar: seriam capazes de enfrentar as consequências do que iriam descobrir? O tempo diria. E você? Ficou curioso para saber o que vem a seguir? Então, você precisa se inscrever agora. Não perca as histórias explosivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Sua participação é crucial. Vamos juntos desbravar essa jornada.